Muito boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos nossos servidores, à população presente, boa tarde aqui, especial aqui hoje ao Vasques, o diretor do setor contábil da prefeitura, está acompanhado do Giovanni, que é o responsável pelo controle interno da prefeitura, e hoje a gente é reunido aqui para apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre, o qual o Vasques aqui vai apresentar para a gente como que está a execução e com relação às dívidas também da prefeitura, tá bom? Anteriormente aqui, antes aqui o Vasques vai querer fazer uma abordagem antes de entrar no assunto especificamente, com relação a algumas informações que foram solicitadas para ele com relação a credores, né? E o Vasques quer passar uma orientação. Então já aproveito e já passo a palavra para o Vasques. Vasques, fique à vontade, o tempo é seu. Boa tarde, obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Então, hoje é a audiência do primeiro quadrimestre de 2025 das metas fiscais. Mas antes de a gente entrar praticamente nesse tema, nesse assunto, eu gostaria de voltar naquele decreto de calamidade e a relação dos credores. Eu trouxe aqui, vereadora Daniele, uma relação de todo o valor empenhado. Aqui tem o empenho, todo o empenho também não liquidado. Consegue colocar o arquivo lá? Bom, essa relação, gente, é só dos credores. Para chegar naquele 11 milhões de decreto, entram outras coisas aí, que não está na relação dos credores. Nós vamos chegar lá, por isso que eu trouxe só dos credores. Bom, se conseguir aumentar um pouco, aí, ó. A dúvida ficou em dois credores, né, o Daniela e o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Opa, os dois maiores. A do Túlio passou empenhado em 31 de dezembro aquele valor de 651.452. Esse 651 mil é fonte 5. É um convênio com o FIDE, que é a restauração lá em Piramboia. E o 342 é fonte 1, seria a contrapartida. Então, tem um contrato, eu tenho um contrato aí com a empresa, foi feito o contrato em junho ou julho, de 1.104.000, que é a soma dos dois. Aí, chegou em dezembro, 31 de dezembro, ele emitiu uma nota de 210 mil, que foi liquidado. 210.710. Ele não recebeu. Por que ele não recebeu? Quando ele emitiu a nota, o convênio já estava vencido. Então, foi feito um contrato em julho, sabia-se que o convênio ia vencer em dezembro, foi uma correria, ele executou essa parte do serviço, foi liquidado com a emissão da nota em 24, dezembro de 24. Então, isso passou em dívida, não tem como. Esse 1.104.000 está no Tribunal de Contas, não pode ser anulado mais. Para anular esses valores agora vai ter que ter uma justificativa muito boa. Agora, o convênio venceu. Não foi repassado recurso nenhum. Então, não foi pago esses 210 mil. Não sei como que vai resolver isso aí. Vai ter que resolver entre o convênio. Eu não sei se o engenheiro, na época, atestou essa nota ou não, se esse serviço foi realizado. Então, essa é uma parte do empenho que estava sendo, que a gente estava conversando. O outro é um pouquinho mais para cima. É o do Zanin, né? Olha lá, passa do Zanin, 42 mil, não,
Volta. 42 mil também empenhado e não liquidado. Você vê o que aconteceu. Passou empenhado. E logo embaixo mais 70 mil também empenhado e não liquidado. Se for lá na última folha, para a gente ver o total, você consegue chegar lá no quem que está passando? Isso, vai na última folha. Aí, olha lá. Então, quanto que passou empenhado? 4.735.000, só de credor. Desses 4.735.000, 3.593.000 liquidado. O serviço já foi prestado, ou a mercadoria foi entregue, está liquidado. 1 milhão e pouco aí não liquidado, mas está. Esse é o XML que está no Tribunal de Contas. Só perder um pouquinho, Daniel. Desses 303.593.000, até essa data, eu teria esse relatório lá em maio. A nossa audiência é até abril. Mas em maio já tinha sido pago R$819 mil dos credores. Tá, então esse valor liquidado nós temos que pagar de qualquer forma. Tem que pagar desde que tenha dinheiro. Sim, mas eu falo... Precisa fazer um cronograma. Isso, por mais que tenha um cronograma, não seja hoje, mas nós vamos ter que pagar. Desses 3 milhões e pouco, 819 já foram pagos. Ok. E com relação a gente estava falando da empresa do Túlio, né? A pagar vai dar R$242.710 aproximadamente, já que no caso também é o que a gente tem que pagar. Aí isso equivale aos 30% de execução da obra que o próprio relatório estava afirmando que foi feito. Esse eu tenho que pagar, aí eu vou jogar entre aspas. Esse seria do recurso federal. Não veio o recurso, como que vai pagar? Quando ele emitiu a nossa, quando ele emitiu a nota fiscal, o convênio já estava vencido. Entendi. Entendeu? Eu não sei como que a gente vai efetuar esse pagamento. Se não veio o recurso, o convênio está vencido, o departamento lá de convênios está entrando em contato para ver qual a melhor saída agora. Encerrar esse convênio e tentar a parte que foi executada, o convênio mandar esse dinheiro e fazer um novo convênio. Não sei. Sim, só pode pagar o que foi executado desde que venha o recurso. Porque não tem recurso na fonte 1 para pagar isso. Não existe recurso. Agora, precisa analisar. Bom, esse XML está no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem esse arquivo lá. Puxei ele lá, do relatório que a gente mandou. Do Zanin, passa esses dois valores e tem mais um de 122 logo no final. Nesse do Zanin, na empresa Zanin, no caso está empenhado, mas não está liquidado. Não está liquidado. Não teria que efetuar o pagamento, vamos dizer assim. Não, mas precisa ver por que não foi. O contrato existe. Por que não foi executado? Se o contrato existe, a prefeitura tem que cobrar ele para executar o serviço. Por que agora ele faz um contrato? Depois não passou liquidado e cancela o contrato? Não, precisa ver por que não foi executado esse contrato. E se você for mais no final lá, do Zanin vai ter mais R$122 mil. Apesar que tem um requerimento de vocês agora pedindo tudo isso aí. Eu estou fazendo um adiantamento já. Chegou um requerimento hoje para mim lá pedindo todas essas informações. Porque do Zanin nós vimos também que foi pago esse ano, acho que 54 mil. Porque estava liquidado, né? Mas se você pegar no final, mais no final, você vai ver mais 122 mil que não está liquidado. Sobe devagarzinho aí, vai, pode. Acha uns 122 mil na primeira coluna. Pode ir. Achou aí, Daniel? O 122? Ah lá, 122. Ah, não, esse não é do Zanin, é da Atlas. Opa, só.
Atlas Equipamentos e Serviços. Passou empenhado, também vou verificar o que aconteceu. Por que não foi executado? Ou equipamento, não sei se é compra de equipamento, ou se é algum... Eu preciso ver esse contrato certinho, mas que passou empenhado, passou. Só mais uma pergunta. E tudo que está empenhado, então a gente considera como dívida? Dívida, opa, é dívida. Já existe um contrato, só passa empenhado se existe um contrato. Tem um contrato com a prefeitura e com o fornecedor. Ambos precisam cumprir o contrato. Qual é o objeto do contrato? Uma obra. Por que não foi executada essa obra? Tem penalidade para os dois lados. Se o contrato com essa ata, você vê, a compra de equipamento, existe o contrato. Por que não entregou a mercadoria que está no contrato? Ou o investimento permanente? Tá, desculpa a ignorância até. Mas, por exemplo, aqui no caso, vamos voltar na empresa do Túlio. Então, a gente tem empenhado 1 milhão e 104. 1 milhão e então, 104. esse empenhado necessariamente é dívida? É dívida. A gente tem que pagar. Dívida, uma dívida não liquidada, lógico, tem um contrato, existe uma dívida. O empenho, se passou em resto a pagar, é uma dívida, é resto a pagar. Ele tem que dar continuidade nesse contrato. O contrato dele não está vencido, o que venceu foi o convênio. Se editar o convênio, conseguir editar o convênio, ele tem que executar a obra que foi contratada. Sim, mas então, esse valor aqui, 1 milhão e pouco, seria a conclusão da obra, que daria, vamos falar, 100% da obra. Sim. Mas aí, se ele não fez a obra, aí mesmo assim eu devo para ele? Não deve, vai ter que ter uma rescisão do contrato, e se quem não cumpriu o contrato tem uma penalidade, precisa ver as cláusulas do contrato. Tem algum advogado aí para orientar a gente? No contrato existem todas as cláusulas. Sim. Se um do lado não cumpre o contrato, existe a penalidade para cada, tanto para o prestador como o tomador do serviço. Exato, porque então o que seria justo para nós, conforme o relatório do controle interno, seríamos nós pagar a ele 30% da obra, que é o equivalente, acho que o que está aqui, 200 e poucos mil. E não os outros, né, o que faltou em tese. Bom, os outros só está empenhado, não está liquidado, nem pode pagar. Sim, você só pode pagar uma despesa liquidada. Agora, então, a gente vai ter que dar esse passo que o senhor falou, vai ver a questão do contrato para rescindir, para não efetuar o pagamento. Por que o contrato não foi executado? Agora, eu não posso anular um empenho de um contrato, não existe isso. Agora, precisa ter uma boa justificativa. Agora, mas não é, por que não vão anular? Vai ter que justificar o Tribunal de Contas. Porque não foi feito. Não, mano, a questão não foi feito, mas por que não foi feito? Entendeu? Porque venceu o contrato? Porque teve a correria de emitir essa nota e liquidar essa nota? Provavelmente, para receber, né? Para receber. Agora eu não vou usar as palavras da dona Lúcia. Ela foi forçada a pagar isso aí. Ela só não pagou porque não tinha o recurso do Fundo 5. Se tivesse, já tinha sido pago 100% da obra sem execução. Provavelmente. Não 100%. Forçou, não, recebeu os valor. 210. O 210 foi executado, foi liquidado. Não foi liquidado. Agora nem vai liquidar mais, porque o convênio venceu. Deixa eu só fazer uma pergunta. Só não foi feito mais a obra porque a prefeitura não pagou, por isso que parou a obra do Túlio. A prefeitura, não é questão, a prefeitura não pagou. O Túlio, quando entrou nesse contrato, ele sabia que esse contrato tinha duas fontes de recurso. É fonte federal e fonte do recurso próprio, fonte 1. O último pagamento é o recurso próprio. Tem que ver, você executa a obra, o recurso vem do federal ou do estadual, aí você paga. Não tinha o recurso no caixa. Entendeu? Então não tinha como pagar. Mas aí então como que ele vai continuar a obra sem receber? Ele não tinha de onde... Então, ele não vai conseguir continuar mais a obra, porque veja, o contrato dele está vigente. Não é da minha época isso, gente. Agora, como que faz um contrato? Em julho, sabendo que o convênio ia vencer em dezembro, tinha tempo hábil de fazer essa obra? Não. É a minha pergunta. Tá? Agora, passou empenhado. Quando você faz um contrato, você fez um contrato, o contrato do 1.104.000, está lá o contrato. Isso já passa empenhado, empenho global. Passou empenhado. Como que foi dividido esse empenho? Em duas fontes, 651, recurso federal, e 451, 2.000, recurso municipal, recurso próprio.
Então, resumindo, esses 11 milhões que colocaram para nós, para a população, então não é. Lógico que é. Por que não é? Isso aí é só credor, gente. Vamos lá. São 4 milhões e 735 de credor. Vão pegar mais 3 milhões e pouco do precatório. Vão pegar mais quase 4 milhões de INSS. Vai somando. Depois teve um fundo de garantia. O INSS de dezembro e o INSS do 13º de dezembro não foi pago. Paguei com recurso de 2025. Chegou uma multa de trânsito. Tudo isso está lá naquele... Eu tenho isso aqui no... Chegou multa de trânsito de R$55 mil, multa desde 2021 até 2024. Pagou com recurso desse ano. Chegou da Prodesp, a Prodesp é um órgão estadual que faz todas as publicações dos editais de licitação, tudo isso. Chegou mais R$60 mil vencido de exercícios anteriores. Teve que pagar. E estamos pagando o parcelamento do precatório, 2 precatórios, do TJ, do TRT e os parcelamentos do INSS. Somando tudo isso, dá os 11 milhões do decreto. Não, eu entendi o que você está dizendo também. Porém, está lá, esse daí nós pega do Túlio porque é o que está mais evidência, que é o contrato mais alto que tem. É por isso que eu estou falando. Se não pagou, se ele não fez, como que deve? Oi, gente, o dever é uma coisa. O empenho de resto a pagar, que nós falamos. O que é um resto a pagar? É uma dívida. Existe a dívida liquidada e a não liquidada. Tá? Se tivesse tudo certinho, ele ia executar essa obra, isso ia gerar um pagamento. É que a obra parou. Tá. Só que, para esse contrato, 651 mil, é recurso federal, vem do federal, não tem problema nenhum. Os 451 mil, que é do recurso próprio, tinha que passar no caixa da prefeitura. E não passou. Entendeu? Por isso que entra na dívida. Como esse do Zanin, que tem dois contratos, 2 empenhos, e tem esse da Atlas também. Então, no caso, ele teria que cumprir o contrato para conseguir receber o que falta para receber. Sim, sem Seria dúvida. isso? Executar a planilha do contrato que... E aí teria que tentar pegar a contrapartida do governo federal para ver se vem de novo novamente o convênio, fazer um novo convênio? Aí eu não sei como que o setor de convênio vai resolver isso, está até com a ajuda lá da empresa que dá assessoria. Porque qual é a melhor opção para resolver isso agora? Porque hoje a obra está parada. Tem uma parte que ele fez, mas sim, não terminou. Essa parte que ele fez, 210 mil, parece que eu vi lá, o engenheiro da prefeitura atestou, reconheceu esse serviço realizado. Agora, como que nós vamos pagar isso? Isso que o departamento de convênio está verificando junto com... Porque por mais que o valor da obra seja 1 milhão, ela é paga conforme o andamento da obra, não é isso? Só que o valor que está aqui é o valor total da obra. 1.104.000. Isso, se é o ele fizer, total tem que pagar do isso. contrato com o fornecedor. Entendi, é só isso. Agora, eles estão estudando qual a melhor opção? Encerrar esse convênio e solicitar a parte que já foi executada. Aí vem esse recurso, aí paga o fornecedor, esses 210 mil, e tenta um novo convênio. Aí o que acontece? Aí eu consigo anular o empenho que não foi liquidado. Ele some lá no Tribunal de Contas com uma justificativa, não existe mais esse empenho não liquidado. Esse é um dos casos, do não liquidado. Sim, então acho que é isso que assim, né, deveria ser feito com todos, averiguar essa situação, e os quais não foram concluídos e O não concluído, eu acho que tem só do Túlio, do Zanin e aquele do Atlas. O resto é tudo concluído, é tudo empenho liquidado. Esse não pode nem pensar em anular, só se tiver um processo administrativo interno e chegar a alguma conclusão que tem alguma irregularidade, está no serviço. E agora, aquilo que eu falei para vocês aquele dia. Se tem uma dívida de 11 milhões, se a nossa receita é em torno de 3 milhões e meio, essa dívida comprometeu 3 meses de receita. 3 meses de receita. Ela falou, você está com o caixa zerado? Não estou com o caixa zerado.
Eu tenho 2 milhões de precatório desse exercício. Não vai conseguir pagar. Nós temos 13º, INSS, do 13º, 2 fundos de garantia em dezembro, que estamos fazendo uma reserva para pagar nesse exercício. Agora, como que nós vamos pagar esses 2 milhões aqui? No final, lá, 2 milhões e quanto que falta? Não, vou apagar. 2.769. Isso, ficou mais para cá, não pegou a tela cheia. Então, esses 769. Vamos tirar aí em torno de não liquidado que a gente consiga anular, seria os 452 do Zanin, do Túlio, mais aqueles 2 do Zanin e da Atras. A gente diminuiria esses 2 milhões e pouco para 1.900. Isso. Então, esse 1.900 do liquidado, que está ainda algumas coisas em análise, para ver se não tem alguma irregularidade, tem que fazer uma programação para pagar esses 1.900.000. Tá. E daí eu, analisando aqui a ata de deliberação, né, do decreto, aí fala-se aqui no final com relação aos fornecedores que não foram pagos, né, por enquanto. Aí vocês dizem aqui que pode ser, sugerem, aliás, um decreto para dispor sobre o pagamento desses fornecedores. Um novo decreto, seria isso? Aí foi o jurídico que fez, eu não sei como que a gente vai... Eu acho que tem que ter uma reunião, a gente tem... A primeira coisa, não adianta fazer um decreto, tem que fazer eu tenho que fazer um fluxo de caixa, pensando de todas as despesas que a gente tem no decorrer do exercício, o que vai sobrar para a gente pagar esse resto a pagar. Para mim, fornecedor fica em torno de 2 milhões. Só fornecedores. Para não travar CND, não travar qualquer outro tipo, estou pagando 450 mil de precatório. Todo mês. E pagando mais 80 mil de parcelamento de INSS. Então, se pegar 450 com 80, são 520 mil por mês de receita desse exercício que eu estou pagando dívida do exercício passado. Agora... Desculpa. Pode falar. De despesa, então, vamos falar que a gente tem que pagar da gestão passada de 2024, né, os restos a pagar, mais despesas que nós temos mensais, com funcionários, impostos, qualquer outra coisa nesse sentido. A nossa despesa mensal varia no total em quanto, aproximadamente? Na audiência agora a gente vai conseguir tirar. Vai destacar. Eu queria saber a respeito da... Entendi. Pensar que depois a gente vai responder aquele requerimento também, acho que vai complementar. Eu acredito que desses 4 milhões que passou, 4.735, acredito não, só 3.593 liquidado. Para pagar, acho que ainda tem que ter uma análise mais profunda. Principalmente se não constatar nenhuma irregularidade no contrato. Se constatar que tem alguma, tem que apartar e verificar o que aconteceu. Então, daqueles 2.774.000, a gente podia tirar os 451 do Túlio, aqueles 2 do Zanin, mais o da Atlas. Então, a dívida hoje é em torno de 2 milhões só com o credor. Que teria que fazer uma programação como a gente pagaria esses 2 milhões. Que daí aqui também na ata vocês falam, né, que é com... deixa eu só ler aqui um pedacinho. Serão realizados com o valor resultante de excesso de arrecadação, pagamento, né, para pagar esses credores, excesso de arrecadação, ou valores que sobrarem após o pagamento das despesas oriundas a partir de 2025, seguindo a ordem de maior desconto percentual, menor valor da nova nota fiscal, ordem crescente de número de empenho. Isso. Mas desconto nenhum fornecedor está dando. Então, essa hipótese a gente vai descartar. Uma que já está... Aquele que forneceu certinho, trabalhou, não pode ser penalizado. Ele fala, já está atrasado, se eu for dar desconto ainda, vai me prejudicar mais. A gente colocou esse critério aí, até eu coloquei essa sugestão, para ter um critério. Como que a gente vai... Tem a ordem cronológica, aquele que oferece o maior benefício para o município, pode ser que... Não, eu dou um desconto aí. Então, ele vai ter preferência. Por quê? A justificativa é o seguinte, o município está tendo um ganho, ou recuperando uma perda.
Mas isso não é definitivo. A gente pode partir para uma outra linha. Agora, eu parto do seguinte, não adianta você fazer um cronograma, não fazer quais são as maneiras para pagar, se você não tiver, eu preciso ainda fazer um fluxo de caixa, até dezembro. O que vai sobrar? Aí sim, em cima desse recurso financeiro, aí fazer um cronograma de pagamento. É isso que eu achei interessante, que é uma das dúvidas que nós temos aqui, entendeu? Que a gente gostaria de saber, nós vereadores, essa questão, porque às vezes a gente acaba vendo os números, vendo documentos, mas a gente não consegue interpretar, como o senhor está fazendo agora aqui, detalhando para nós. Sim. De repente, colocar assim, essa questão mesmo, ó, nós temos tanto de dívida, nós arrecadamos mensalmente, tem uma previsão de arrecadação mensal de tanto, então a gente vai conseguir provavelmente mensal pagar tanto, e em tanto tempo a gente vai praticamente findar essa despesa, essa dívida, para ficar bem claro, né, para todos. Sim, vamos fazer isso. Eu até peço desculpa porque eu retornei ao município 28 de janeiro, gente. 28. A primeira coisa que me passaram foi fazer o levantamento da dívida, que já tinha um requerimento de vocês solicitando isso. Então, eu fiz esse levantamento praticamente 5 dias. Aí, quando vocês falaram, não, tem erro lá, eu até fiquei preocupado. Fiz alguma coisa errada. Eu falei, mas eu puxei do relatório. Se está errado, eu não posso confiar no sistema que eu tenho. Então, o sistema está dando informação errada. Aí, aquele dia que a gente conversou, foi quarta-feira, né? Aí eu tenho acesso na nuvem, entrei e falei, mas não tem nada errado, estou no relatório aqui. Falei, daí na audiência eu vou explicar melhor. Pois não, Rafaela? Era isso que a gente precisava. O senhor vai passar toda a projeção do que tem para pagar esse ano inteiro, do que já pagou? Sim, eu preciso respirar um pouco, mas o objetivo é esse, porque a prefeitura é uma coisa muito dinâmica. Às vezes acontece cada imprevisto, cada... A gente entende que eu os sei, munícipes não nos falando. cobram. Eu sei assim, que mas entrou 5 milhões, quanto que tem no caixa? Então, não, mas quer saber não adianta poder responder. É isso que às vezes dá uma impressão até... Você fala, quanto tem no caixa? O prefeito sai soltando o rojão, né? Tem 10 milhões no caixa, vai ver esses 10 milhões. Você tem lá recurso do Fundeb que só pode você paga como professor. Você tem um convênio que só pode pagar a parte da execução. Então, que você pega o recurso próprio, é muito pouco. Agora, você está vendo o que tem no caixa, mas o que você tem para pagar? Ninguém faz reserva para pagar o 13º no final do ano. Ninguém faz. A maioria das prefeituras não fazem. Ninguém faz a reserva de 1/12 para pagar 2 encargos no mês de dezembro. O mês de dezembro é um mês crítico para a prefeitura. Você tem as despesas dobradas e a receita é a mesma receita, ela não aumenta. Então, essa reserva que eu quero fazer, nós vamos entrar em junho. Eu já teria que ter 5/12 do 13º. Na conta lá, 5/12. Desses 5/12, eu tenho que calcular os encargos, que é o INSS e o Fundo de Garantia. Então, você pega o INSS e o Fundo de Garantia, dá mais 28%. Tem que estar na conta, para não acontecer o que aconteceu. Em dezembro, 2 guias de fundo de INSS e uma guia do Fundo de Garantia passou para esse ano. Ah, mas sabe quanto representa isso? Mais de 600 mil reais que foi pago. Por isso que chega naqueles 11 milhões. Só 2 guias de INSS e um Fundo de Garantia. Porque dezembro tem 2 guias. Passou de 700 mil, eu tenho esses valores. Vamos entrar na audiência? Ou tem mais alguma pergunta? Vice. E aí? Vasques. Oi? Então, só para ficar claro aí, porque os 2 principais credores que gerou muita dúvida aí por causa da distorção de valores era do Túlio e a da Zanin. Sim. Então, para deixar reforçado aqui, então, aquela relação que veio da resposta do requerimento número 1, que até é de autoria do vereador Douglas, o valor total do Túlio lá, que ultrapassa a casa de 1 milhão e pouco, 1.104.000. é porque ali está o valor de empenho. Né? O empenho, isso, o valor do contrato. Ele tem um valor contrato. do empenho. O empenho. Né? Então, vocês consideraram como a dívida total, o valor que está no empenho.
Não é que nós consideramos. É a lei 6.404 do Tribunal de Contas. Só para ficar claro. É claro, isso que vocês colocaram lá. Sim, né? Já é dívida. A dívida efetiva ela é aquilo que é. Isso, que é a dívida liquidado. pode ser liquidada ou não liquidada, já é uma dívida. A partir do momento que você assinou um contrato, é uma dívida. A dívida efetiva, aquela que vai ser exigida, é aquilo que está liquidado. Você entendeu? Tanto é que o Túlio, eventualmente, se ele fosse na justiça... Desculpa, Rodrigo, discordo de você. A dívida é o valor do contrato empenhado. Não, o contrato... É a dívida... O empenho é aquela reserva que é feita. No caso global. Qual a reserva que foi feita? 100.104 mil. Mas então, a dívida é aquilo que foi liquidado e não foi pago. Não concordo com você. O senhor discorda de mim? Não, discordo de você. Então tá bom, obrigado. Existe uma dívida empenhada e uma dívida liquidada. Eu só precisava ter essa informação. Isso, a dívida é 1.104.000. Qual é a dívida liquidada, já executada? 210 mil. Então, a dívida que o Túlio pode exigir, eventualmente, é aquilo que foi executado. Aquilo que foi liquidado, certo? Ele pode exigir aquilo que ele foi executado. Exatamente. Ele tem o direito de cumprir o contrato integral. Exatamente. Tem um o direito não, ele tem o dever de cumprir o contrato integral. Se ele não cumprir o contrato, ele vai ser penalizado. Cobrar é exatamente isso, aquilo que foi executado, que a prefeitura foi lá, confirmou que foi feito e liquidou. É isso que ele pode cobrar. Então, isso é a dívida. O empenho é a reserva global que vocês fizeram. Não é reserva, já é empenho. Reserva exatamente. É uma coisa, É empenho. Quando você fala um contrato, você empenha o contrato integral. Passou como empenhado, o resto para pagar. Você só está confirmando aquilo que eu estou falando. Não pode falar. Reserva... A única divergência que está tendo é com relação ao valor total da dívida. O valor total da dívida é os 4.735.000. Com relação a esses dois fornecedores, tanto o Túlio como a Zanin. 4 Vocês milhões... consideraram o valor total do contrato como dívida. Sim. Entendeu? É isso que é considerado. O tribunal vai considerar isso também. Só que aquilo que realmente foi executado, sim, é o que foi liquidado. Agora você falou o que foi executado é isso que eu estou falando desde o começo. Isso. Né? E que foi liquidado. É esse valor que o Túlio ou a Zanin pode vir a exigir. Aquilo que foi liquidado. A Zanin não liquidou nada, não pode reivindicar nada. Liquidou 54 mil e pouco. Mas já recebeu, parece que já recebeu. Já foi pago, exatamente. Não, mas tem dois contratos da Zanin lá que só passou empenhado. Mas só vai cobrar aquilo que foi executado, aquilo que foi liquidado. Sim, não vai cobrar aquilo que foi meramente empenhado. Isso. É isso. Agora, o Túlio, eu não sei quem é esse fornecedor. O problema é que quando ele emitiu a nota, o convênio estava vencido. Ele não podia nem emitir a nota. Agora a administração está entrando no 6º mês. Acredito que tenha tido tempo de fazer uma auditoria interna para fazer a verificação dessas informações. Acredito que já teve, com relação a esse tipo de situação, tempo suficiente para levantar essas informações. O tempo suficiente é você que está falando. Não tem tempo suficiente. Nós estamos pagando um incêndio lá por dia, matando um leão por dia. Você pensa que faz uma auditoria da noite para o dia. Não é assim. É muito fácil você determinar que lá teve muito tempo. Eu não vou determinar o tempo de vocês aqui. É diferente você determinar o tempo nosso. Não teve tempo. Uma que a gente chegou lá não achava nem contrato. Porque não teve transição, né? A transição poderia ajudar em algum sentido de onde estão os contratos, não, mas você não podia interferir na execução do serviço. Mas só que podia ter tido fiscalização anterior para não sumir contratos, então, né? Acompanhamento. Pode ser, então. Então, mas esse negócio de determinar tempo, eu acho que 5 meses de governo é muita cobrança. Em 5 meses de governo, vocês querem resolver agora um rombo de 4 anos em 5 meses. É isso que precisa dar mais tempo ao tempo. Nós estamos tentando de fazer tudo para melhorar. Tá, então em relação ao Túlio, como o senhor disse, que os 210 mil que ele lá ele trouxe para pagar, que foi referente, mas já tinha encerrado o convênio. O convênio. Então, na verdade, nem esses 210 ele não pode receber. Não, vai ser muito difícil de receber. Muito difícil. Se o convênio está vencido, como é que ele vai receber isso aí? Mas precisa ver se conseguem renovar. Ver se dá para renovar, né? São duas coisas. O convênio é a prefeitura que faz... Lógico que deve, ele vai entrar na justiça. Estou falando que a prefeitura não pode pagar porque não existe o recurso. Se ele entrar na justiça e a justiça mandar pagar, a prefeitura vai ter que pagar. Não se discute uma ordem judicial.
Entendeu? Aí não vão pagar com fonte 1, com fonte 2, com fonte 0, qualquer fonte que seja. É só uma pergunta. A empresa, os credores emitem a nota quando tem um empenho, não é assim que trabalha? O empenho, aqui falar, olha, o empenho tem 3 fases, Douglas. A gente já explicou isso. O empenho total, o empenho liquidado e o empenho pago. Está lá no lá. Empenhado, liquidado e pago. Quando você assina um contrato com um determinado fornecedor, você faz o empenho total. O empenho não é reserva de dotação, já é dívida. Isso passou com dívida para o tribunal. O empenho... Oi? Mas, Dani, não sou eu que fiz a lei é assim, se não executa nada do contrato, alguém vai ser penalizado. Se existe um contrato, existem as cláusulas no contrato. Por que o contrato não foi executado? Olha lá, está o nosso advogado de licitação aí. Não vai ter penalidade? Você não pode simplesmente cancelar um empenho se você tem um contrato com o fornecedor. Você vai responder isso para o Tribunal de Contas. Agora, você fala, então não vai pagar. Os 210 mil, se ele entrar na justiça e provar que fez o serviço, com certeza ele vai ganhar. Ele vai receber. Um fornecedor ou a empresa emitiu a nota, porque a prefeitura autorizou ele emitir a nota, não é assim? Emitir a nota, a emissão da nota. A emissão da nota. Mas a emissão da nota só pode ser realizada, é uma nota de serviço? Isso, exemplo, a empresa que emite... nota de serviço. A nota de serviço só pode ser emitida se o serviço for executado. Antes disso, não. A nota fiscal de venda de mercadoria só pode ser emitida se a mercadoria for vendida. Se não, não. Só existe um empenho autorizado. Existe um contrato com a empresa. O que é a liquidação do empenho? É a execução do serviço, ou a entrega da mercadoria ou do produto. Isso é a liquidação. Depois da liquidação, o município está autorizado a realizar o pagamento. Entendeu? É porque tem vários credores que falam que não emite tem que ter um empenho para eles emitir a nota. Não é através do empenho que emite a nota? Sim, sem dúvida. Você não pode emitir a nota e depois fazer o empenho. Aí você está fazendo a operação inverso. Primeiro o empenho. Depois o serviço realizado ou a mercadoria entrega. Depois a emissão da nota. Geralmente a emissão da nota, se for uma mercadoria, acompanha a mercadoria. Se for um serviço prestado, só depois da conclusão do serviço que pode emitir a nota. Certo? Entendi. Tirei a dúvida ou não? Não, entendi. Desculpa, Rodrigo, mas eu acho que... Não, eu acho, veja bem, eu interfiro em você, porque é difícil você falar, não, vocês tiveram tempo suficiente para fazer uma auditoria. A auditoria é uma coisa complicada, Rodrigo. Mas normalmente você vai fazer com relação a isso no início do governo. Você não vai esperar acabar o governo para fazer uma auditoria posterior. Rodrigo. Você faz no início, né? Ou como a gente segurou todos os pagamentos para... E eu volto a falar, na fase quando a gente pega a análise da despesa pública, o empenho é a primeira fase. Não é considerado dívida. A dívida só é considerada a partir da liquidação. Discordo, Rodrigo. Pode discordar. Está lá, pode dívida, discordar. Lá, pode discordar. Dívida. Quando passa resto a pagar, é dívida. Se você empenhou um contrato assinado, se você tem uma dívida com o fornecedor, se esse contrato vai ser executado ou não, é outra coisa. Mas exatamente, é nesse sentido mesmo. Tanto é que o credor só vai poder executar e vir cobrar aquilo que ele efetivamente executou, aquilo que foi liquidado. Mas a dívida ele não vai cobrar uma dívida que é só referente a empenho. Ele, lógico, nem vai... Exatamente. Mas nem pode cobrar se passou empenhado um contrato global. Se ele não cumpriu o contrato, ele vai ser penalizado. Por que ele não cumpriu o contrato? E se essa obra tem previsão no PPA, que ela não vai ser executada em um ano só, tem as fases para ser cumprida ainda. Entendeu? Agora, com relação se é fonte 1, fonte 5, ou como que for, aí é uma questão que nem o senhor falou. Se ele entrar na justiça para cobrar, o que determinar vai ter que pagar. Sim, entendeu? Não vai discutir uma ordem judicial. Mas eu volto a falar, só é considerado dívida aquilo que foi efetivamente executado. Então você guarda esse conceito para você, e seu conceito está errado. A dívida é o contrato empenhado. Eu não vou contra a lei da administração pública. O tribunal pede isso.
O que é o resto a pagar? Quando você assina um contrato. Ah, mas o fornecedor não executou. Bom, se não executou, vamos discutir porque ele não executou. Não ficou liquidada essa dívida. O valor é 4 milhões, é isso? 4 milhões e 735. Aí, se, como não foi feito o cumprimento do contrato, mas está empenhado o valor do contrato total. Isso. Correto? Isso. Então, no caso desse 1 milhão que não foi executado, vocês vão fazer um aditivo, uma informação no Ministério Público, seria isso? Não no Ministério Público. No Tribunal de Contas. Não precisa nem fazer uma informação. Para daí ter o descumprimento do contrato, para daí esse saldo diminuir dos 4 milhões? Não precisa nem ter uma informação para o Tribunal de Contas. Tem que ter um procedimento interno, um processo administrativo interno, pegar o contrato, ver com o fornecedor por que não foi executado esse contrato. Ah, não foi executado porque o convênio encerrou, não vou conseguir. Então ele vai abrir mão, ele vai fazer um ofício abrindo mão do contrato dele, sem penalidade nenhuma à prefeitura. Não precisa envolver o Ministério Público nem nada. Nada, não. Você pode encerrar o contrato Público. E diminuir esse valor da dívida. Sim, daí a gente vai. Aí eu vou anular esse empenho. Até porque ele não finalizou. Isso, para anular o empenho eu tenho que ter um documento administrativo, no mínimo. Entendi. Um processo administrativo o senhor, no caso, tem que ter para conseguir fazer o encerramento desse contrato. Isso, aí porque passa senão você é obrigado a considerar o valor total integral do contrato, seria isso? Isso, aí passa a ter uma dívida não liquidada, eu consigo anular esse empenho. Para anular o empenho eu tenho que ter um documento oficial. Eu não posso tem que ter uma justificativa. Então, o valor que o senhor está apresentando aqui é o valor do empenho sem essa justificativa, que no caso vai ter que chamar cada fornecedor que está em descumprimento para poder avaliar a situação única de cada um. Seria isso? Resumindo a ópera, é mais ou menos isso. Tá certo, era só isso. Bom, vamos tocar? Desculpa de novo, Rodrigo. Não, eu acho que cada um tem seu conceito. Tá? A debater, lógico. Isso, depois nós vamos até consultar a Lei 4.604, vamos consultar o Tribunal de Contas, o que é uma dívida. É o contrato assinado, é um empenho. Você passou empenhado, é uma dívida. O que é um empenho? Uma autorização de gasto, é uma dívida. Mas não vai executar o serviço? Bom, é outra coisa. Tem que rescindir o contrato, através da rescisão do contrato, eu consigo anular o empenho não liquidado. É outra fase. Vamos passar para a audiência? Bom, agora praticamente a gente... Bom, essa é uma audiência também, porque a dívida ainda gera bastante dúvida, bastante... Vamos lá. Está gravando? Então, a gente vai começar com a receitas orçamentária. Talvez surja agora, a gente tire alguma dúvida agora quanto é o... Vamos lá, vamos ver a receita. Isso não aumenta mais, né, chefe? Bom, nós temos de receita corrente. Vamos ver se ele consegue aumentar um pouquinho. Receita corrente no primeiro quadrimestre. Olha lá, o primeiro... Aí melhorou um pouco, né? Depois a gente volta lá. Olha lá, Daniel, ó. A receita corrente nossa no primeiro quadrimestre representa 31% da receita total orçada. Então, vamos pegar 20 milhões. 20 milhões, se você dividir por 4, dá em torno de 5 milhões. Vamos falar, mas dentro desses 5 milhões, eu tenho no mínimo 800 mil reais aí, que é Fundeb, eu só posso gastar com o professor. Tenho mais aí em torno de 400 ou 500 mil, que são receita da educação do QESE, que eu posso só gastar. Eu tenho as verbas carimbadas. Vamos pegar a fonte 1 de 5 milhões. A fonte 1, que é o recurso próprio do município, são as transferências, não passa de 3 milhões e 600 mil mês. Comprovado aí. Então, seria a nossa receita de recurso próprio aproximadamente de 3 milhões e 600 mil mês. Vamos congelar esse valor, vamos deixar que ele vai ajudar depois para a gente analisar a nossa despesa. Aí você vê que a receita de capital é muito pouco, não representa quase nada. E dessa receita, nós temos uma dedução do Fundeb lá, aquilo que eu falei, né? 2 milhões 500 e... Obrigado.
2.567.000. Então, a receita corrente líquida nossa é 17 milhões. Vamos pegar mais exato. Se pegar 17, dividir por 4, então você chega mais ou menos ainda... Seria em torno desses 3.600.000. Não, mas daí tem que tirar o QES e alguma outra receita. Tá bom? Então, ele dá o quadrimestre e o acumulado, como é o primeiro quadrimestre, o acumulado é a mesma coisa. Vamos para outra tela? Consegui aumentar um pouco. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode. No caso, as receitas previstas, elas atingiram o que seria previsto realmente para nós ou não? Elas deixaram a desejar, vamos dizer assim? Vamos voltar na primeira tela de novo. Olha lá, eu tinha uma previsão de 60 milhões. 60 milhões, se dividir por 3, 20 milhões. Certo? Então atingiu. Não, atingiu 20 milhões. 60 no ano. Nós temos 3 quadrimestres. Então, se pegar 60 dividir por 3, é aproximadamente 20 milhões. Então, atingiu. Olha lá, ele representa 31%. De 100% não chegar quase no 100%, lá que é do exercício. Pode ir para outra tela. Bom, ele detalha aqueles 20 milhões lá de receita. Quais são as principais receitas? Lá, impostos, taxas e contribuições, 1.816.000. 1.816.000, ele representa 29% dos 20 milhões. A outra receita, que é a principal receita nossa, a receita patrimonial não é quase nada, né? Que são as transferências correntes. O que está dentro das transferências correntes? O FPM, o ICMS, o ITR, o IPI. Oi? Não, o ITBI não, porque é recurso próprio, município. Então, a nossa principal receita, a programação de 56 milhões, recebemos 18, lá em cima ainda. Dos 56 milhões, a gente recebeu 0,73, que representou 71%. Então, as duas principais receitas nossas é os impostos e taxa. O ITBI está lá em cima, Rafaela, lá no impostos e taxa e contribuições. Aí é o IPTU, o ISS, o ITBI. Para baixo entra as transferências. Aí lá está o ITR, que vai para a receita, depois vem direto para a gente. Mas o principal aí é o FPM, o ICMS. São as duas maiores receitas. Ele vai quebrar isso aí depois. Aí no quadrimestre acumulado é a mesma coisa. Vamos para outra tela? Consegue aumentar um pouco? Isso aí já viu, não viu? Já viu isso aí. É o terceiro slide agora. Esse é o próximo. Aí. Olha lá, quais são as principais receitas nossas? O ICMS, uma previsão de 14 milhões, você recebeu 4.885. Deu até um excesso aí. O FPM, uma previsão de 14.640, a gente recebeu 4.783. Também deu um ganho. Depois vem o ISS, 2.220. No exercício, a gente recebeu 720, no quadrimestre, isso. Tá? A outra receita, o IPVA. Ela tem uma transferência do SUS, isso é isso que eu falo, né? A transferência SUS é fonte 5, que só pode ser gasto na saúde. Você não pode contar com esse dinheiro para outra coisa. Então, ele fica lá bloqueado na saúde. Bloqueado não, fica entre aspas. Ele fica vinculado aos gastos com a saúde. Depois a gente tem o IPTU, uma previsão de 909, recebeu 469. O FNDE, esse é o recurso que eu falei para você que vem lá para o QES. 842, a gente recebeu 325. Esse recurso, o federal diminuiu muito, muito, muito em 24 e 25. Continua. Não é o suficiente, porque esse valor a gente compra merenda, é usado no transporte do aluno. Então, a gente teve uma perda de mais de 50%.
que o federal deixou de repassar para a gente. O ITBI, 935 mil, a gente recebeu até agora 184. Tá? O quadrimestre, como é o primeiro quadrimestre, o acumulado é igual. Tudo bem? Podemos... Ok? Pode passar? Para outra tela. Próxima tela. Não, está na mesma ainda. Não? Sim, agora é interessante isso aí. Ele está comparando os dois exercícios. Ele compara 24 com 25 no primeiro quadrimestre e no acumulado. Aí nós vamos ter que ver as duas telas. Bom, abril de 24, quanto recebeu de ICMS? 4.441. Abril de 25, deu uma melhora, 4.885. A mesma coisa aconteceu com o FPM. É fundo de participação do município. Dentro desse FPM está incluído PIS, COFINS, IPI, todo aquele imposto que a gente paga para o governo federal, vem essa miséria para a gente aí. 432 também teve um ganho aí nesse quadrimestre. O Fundeb, a previsão é 3.028 para 2.979. O menor. O Fundeb ele vem especificamente para pagar o magistério, os professores e a manutenção dos 30%, com manutenção de imóveis, transporte, essas coisas. O ISS, comparando com 24, teve um ganho aí, 562 foi para 720 no primeiro quadrimestre de 2025. Teve um aumento na receita. O IPVA, também pouca coisa, mas manteve ali, teve um aumento. O IPTU diminuiu. Nós precisamos ver o que nós vamos fazer com o IPTU nosso, que não recebe, tem uma inadimplência grande, tem uma dívida ativa grande, pode fazer refis, o que for, essa receita não aumenta. O FNDR é específico para a educação e o ITBI deu um pouquinho de ganho aí, né? Um pouquinho aumentou. Também eu acho que o acumulado vai ser a mesma coisa, né? Estamos no primeiro quadrimestre, pode passar para outra tela. Não precisa, porque é igual. Alguma dúvida nessa aqui? Pode passar? Olha lá, vamos ver a despesa agora. Consegue aumentar um pouco? Despesa corrente. A nossa despesa empenhada em 4 meses, 15.769. Divide por 4 isso aí. Não, o que vai fazer de frente para a receita. Mesma coisa que a gente fez com a receita. Né? 15.769, 819 dividido por 4. 3.075. Quanto é a nossa receita? Você marcou aí? 3.600? Então, o que veja bem, o que sobraria para pagar a dívida? Se eu tenho que fazer da nossa receita. Puta, esqueci do meu café aqui. Quase derrubei. A despesa? 3.750. Quanto foi a receita, Dani? Como que eu posso fazer algum cronograma de pagamento da dívida? Entendeu? Então fica difícil. E dessa receita eu tenho que fazer a reserva do 13º e a reserva dos encargos de dezembro. Que não está empenhada. Ela só faz a reserva financeira. Eu não posso empenhar antes. Então, esse primeiro quadrimestre enxugou gelo. Por que a gente conseguiu pagar 3 milhões da dívida? Por quê? A gente não vai conseguir pagar o precatório,
a gente não conseguiu pagar todos os fornecedores, e tem dívida de 2025 que nós vamos ter que cumprir. Então, esse primeiro quadrimestre foi a coisa mais horrível financeiramente falando para o município. Eu acho que o acumulado aí deve ser igual, né? Isso. Agora, vamos ver daí ele está lá, vamos voltar no negócio. O empenhado é dívida? É dívida. Se está empenhado, é dívida. Agora, o que nós temos desses 15 milhões? Vamos um pouquinho para lá. 13 já liquidado. 13 liquidado. Vamos ver que foi pago? Não, só traz o empenhado com o liquidado. Entendeu? Então não tem como escapar. Sobrou um pouco de dinheiro porque liquidou só 13, deve ter pago 13. Não é que sobrou no caixa. O caixa está lá, mas eu tenho outros compromissos. Estou pensando no empenhado. Vamos passar para outra tela. Eu quero ver esse comparativo com 2024. Bom, aqui ele traz um detalhe da despesa, né? Aonde está concentrada a nossa maior despesa? Salário. Olha lá. O salário, tudo que é empenhado, ele é liquidado dentro do mês. Não tem que ver. O salário. Empenhou 7.997.000, liquidou 7.997.000 e pagou 7.997.000. Está querendo aumentar mais um pouquinho os cargos aí, né? O pagamento do pessoal ainda, né? Por quê? O que veio para a Câmara. Mas isso é bem pago. É um serviço especializado. Não tem problema. Tem que valorizar o profissional. Não só. Mas teria que ver de todo mundo. Então, as outras despesas, nossa, aí outras despesas está incluído tudo, né? Manutenção, contratos, terceirizados, 7 milhões, empenhado, liquidou 5, provavelmente 5 foram pagos. Então, as duas principais despesas nossas, salário que representa do valor empenhado, não é o percentual nosso de folha de pagamento. O percentual do salário em encargos, aí está o INSS, Fundo de Garantia, representa 49%, quase 50% da dívida empenhada. Da dívida não, do valor empenhado. Pode ir para a tua tela? Dúvida? Eu não, né? Agora, ó, ele traz comparativo agora. Ó. 24. Qual foi a despesa empenhada em abril de 2024? 23 milhões. Quanto foi empenhado em abril de 2025? 15 milhões. Teve uma redução da despesa empenhada de 32%. Ele traz a liquidada também, joga para cá. Na liquidada, liquidou 18 em 24, conta 13 milhões e 25. Foi aquele que eu passei para vocês quarta-feira, que dá aqueles 4 milhões a menos de despesa liquidada, comparando o abril de 24 com o abril de 25. Volta em 25, na empenhada? Oi, Dani. Aí só está corrente, mas não está discriminando, né? Não, ele vai discriminar mais para frente. Vai? Tá. A corrente de capital. Para outra tela, vamos ver se... Olha lá. Daqueles 23 milhões e 24, 6 milhões com pessoal e 16 milhões com outras despesas correntes. 25. Essas despesas correntes, aí a gente inclui saúde e educação? Tudo. Saúde, educação, do município todo, né? E os percentuais mínimos, o senhor sabe me dizer se estão sendo cumpridos adequadamente? Vai ter a tela para frente lá que vai dizer isso. Obrigada. Um aumento aí de quase 1 milhão na folha para você analisar isso aí. Comparando abril de 24 com abril de 25. O aumento foi 5%. Foi 5%, né, que foi dado? 5,03. Se pegar 5% de 6 milhões,
daria 300, daria 400 mil. Depois eu vou fazer uma análise mais profunda nisso aí, que não tem essa análise agora. Mas isso chamou a atenção agora, esse aumento acentuado na folha de pagamento, abril de 24 com abril de 25. Então, o reajuste eu estou falando, 5%, mas não ficaria. Eu estou achando que é encargo social. Não, não entra aí. O encargo social entra. Preciso ver se tem algum empenho. Ah, pronto, já veio uma coisa. O ano passado, o patronal era 12% do INSS, passou para 20%. Então, aí tem um aumento no patronal de 8%. 5% de aumento na folha. Aumentou? Olha, dá uma olhada lá no seu... Será que não é, como a Dani ali disse, que pode ser a questão de professores, que agora entra aí alguma coisa nesse sentido? Sim, professor entra. Pode ser isso? Mas eu estou achando o encargo patronal, socorre o patronal para a desoneração. Está escalonada? Está 12 ainda? A 20, só em 27, né? Opa, ainda bem que não tem uma contadora aqui, tá vendo? Então, mas tem aumentou um pouquinho, de 8 para 12, 4% os encargos. E aumento na folha, 5%. E tem também um acréscimo aí no Fundeb, pode ser. Depois a gente analisa, mas chamou a atenção esse aumento Isso, se o senhor puder ver para a gente depois. Sim, com certeza. Isso eu fiquei curioso agora. O que é isso aí? Vamos para outra tela? Ah, você faz parte do conselho? As nossas reuniões estão sendo basicamente com as contas do final do ano passado. Ainda nem foi o fechamento do ano passado para a gente. Não, para lá. Tem uns 2 meses que a gente não tem reunião por conta de falta de documentação, que é a que entra na parte do Fundeb. Não tem nada a ver com... Perdão, qual é o seu nome mesmo? Daniele. O Dani, não tem nada a ver com falta de documentação. A documentação foi tudo, tirado cópia, foi tudo lá para a diretora da educação passou para o presidente do conselho. Está passando para a gente. Não sei, isso aí vocês têm que resolver lá. Com certeza, eu falei com ela passou para o presidente do conselho e vocês estão devendo a ata do... Não, porque a gente só libera a ata depois que a gente analisa toda a documentação. Então, e isso então você cobra o presidente do conselho, que está tudo na mão dele. Se ele não fez isso aí, já está atrasado no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas está cobrando isso aí, vai ter penalidade. Com certeza. Por isso que eu vi justamente por conta disso. Né, que vai ter penalidade. Se você cobra o presidente do conselho, não é falta de documentação, não é falta de nada. Porque todas as reuniões eu estou sempre presente. Sou eu que faço a convocação da reunião. A reunião é trimestral. Não, desde o ano passado, mais ou menos, a gente tem feito todos os meses. Não, vocês podem até fazer todos os meses. Sim, mas para a liberação, obrigatório que tem que ter uma ata, porque ir para o tribunal é trimestral. Deveria ter feito uma reunião logo depois de 31 de março. E eu cobrei isso da Vaninha, já está pendente de colocar no tribunal a aprovação. No dia 17 de março, nós tivemos uma reunião lá, não tinha documentações que tinha se liberado. O Rafael falou com o doutor Amorim que não ia liberar por falta de documentação. Aí eu falei para a Vaninha, ela tem acesso ao nosso grupo. Por que o senhor Rafael qual o nome dele? O presidente do conselho? Rafael Miranda. Por que ele não está aqui agora para tirar essa dúvida? Porque ele é professor. Eu sei que ele é professor, mas não tem nada, não tem documento nenhum pendente, não tem nada pendente. Vocês que estão pendentes com a ata do conselho. Então eu vou dar uma ligada para a Vaninha e perguntar para ela onde ela colocou, se ela recebeu os documentos da mão do senhor, onde que está que não apresentou para a gente. Porque esse ano, até a perca das atas do ano passado, nós tivemos. Aí até que falaram que acharam. Tá.
Mas bom, então você vê, cobra lá, pode deixar cobra que a Vânia, viu, Daniele? Daniele, cobra a Vaninha, cobra o presidente do conselho, que está em atraso para colocar no... Até que nós não teve uma reunião, porque parece que o senhor ia participar, conversou com o Rafael. Ele me convidou, mas eu estou com a agenda tão transtornada que eu não consegui isso. Agora, não tem nada a ver a participação minha com a reunião do conselho. Eu marquei de um dia lá para dar uma explicação, Sim, se então, mudou o conselho, uma parte contábil. senhor que a gente não teve Agora, acesso a essas documentações. Mas pode deixar que eu vou entrar em contato com o Rafael, pode ficar tranquilo que eu falo com ele. Vamos passar para outra tela? Desculpa, mas depois você cobra lá porque toda a dona Lúcia, ela não deixa aí o original, mas ela digitaliza todo o documento do Fundeb, põe numa pasta e mensalmente entrega isso para a educação. Foi? Já é outra tela? Aí, bom lá. Aqui está o mistério, quando eu fiz a audiência do último quadrimestre, que me chamou muita atenção, o gasto com o aumento do gasto na saúde. Vamos pegar o primeiro, vamos comparar o quadrimestre de 24 com 25. Diminuímos 4 milhões na saúde. Ah, mas vocês cortaram no negócio. Não, gente, não tem nada cortado. Diminuiu 4 milhões lá. Se está faltando alguma coisa, não é problema financeiro, não é problema de licitação. Foi falta de comunicação dos diretores e fazer o pedido e colocar o medicamento no lugar certo ou colocar o material de limpeza que está faltando. Então, são 4 milhões a menos aí de despesa na saúde. A educação deu uma redução também de quase 1 milhão aí, mas aí justifica que tem queda do... Mas essas reduções, então, não implicam na falta de medicamento, na falta de qualquer coisa com relação à saúde e educação? Na audiência da saúde, vocês vão cobrar da diretora de saúde, porque eu não tenho, eu tenho os números agora. Se está faltando algum medicamento, eu acho que não justifica pela falta de dinheiro ou pela falta de não licitação. Tem licitação de remédio, só na licitação de remédio nós temos uma redução, doutor Daniel, de quantos por cento que deu? A mesma ata. Uma redução, nossa, enorme de remédio. Na mesma ata. Que eles usavam a tabela CIMED, eles jogavam o preço de mercado lá em cima e conseguiam redução, vou chutar, mas quase 60%. Diminuiu o valor, mas quantidade continuaria a mesma, doutor. Diminuiu a questão de valores, porque eram superfaturados, mas quantidades de compra em si são as mesmas. Ok. Viu? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Sobre a saúde, igual você falou que tem que perguntar para a Micaela que seja, né? Mas eu fui esse dia lá atrás, não tem nem lençol para o paciente que está lá. Entendeu? Não tem coberta. Não tem. Chegou? Então, eu fui lá na... Então, isso não é problema de recurso financeiro, não é problema de licitação, foi um problema de requisição, soltar, tem todo esse material, né, Daniel? Até mesmo o médico, a gente comentou lá na reunião, então não é que... Tudo bem, conseguiu diminuir, mas o serviço que está prestando está bem precário em vista que era antes. Que eu fui questionar, tinha médico antes, hoje já não tem, né? Uma diferença dessa realmente quase o dobro aí, né? Se for ver bem ali, da saúde, né? Se hoje está tendo os mesmos requisitos do governo passado, então o que seria a diferença dessa? Eu não consigo responder isso agora, preciso de uma análise melhor. Aí a diretora de saúde também vai... Eu consigo alguns itens, algumas licitações que a gente fez economia. Entendi. Eu acho que falar em economia
da saúde é arriscado, né? Não pode falar, a saúde e a educação não tem que ter economia, você tem que gastar aquilo que é justo. Aí ele fala médico, eu não sou o administrador lá da saúde, viu, vereador? Então, nós precisamos ver certinho, porque se pôr um médico lá para atender um paciente que é esporádico e teve algum problema, depois ele ficar ocioso, esse médico custa caro para o município. Não precisa ver a necessidade real desse médico lá. Não quero entrar nesse detalhe, porque não é a minha área. Então, tá Sexta-feira tem audiência. Não, só preciso questionar a diretora de saúde. Tá bom, não, vereador? Não, assim, é só uma... Porque é o seguinte, é muita reclamação hoje das qualidades dos profissionais que vêm atender e dos médicos. Então, realmente, a empresa... Hoje só. Antes não tinha reclamação. Oi? É só hoje. Não, hoje é mais do que antes. Ah, mais do que antes. Entendi. Não, porque às vezes a economia também, a empresa, ela... A gente não está fazendo economia, o contrato do médico continua o mesmo. A redução de valor, cara. A quantidade do remédio é a mesma. Se faltou algum lençol, alguma coisa, foi questão de comunicação. Depois vocês vejam isso com a diretora de saúde. Não entendi, Vasco. Eu só estou falando assim que, às vezes, a empresa... Ela mantém o médico aí, só que, às vezes, um médico... tem médico que é melhor do que o outro. Às vezes, o preço é maior do que o outro, menor que o outro. Isso não, que eu quero o preço falar. não. O preço é uma só empresa que fornece o serviço. O preço é tudo igual. Eu falo o profissional, Vasco. O profissional, o profissional. eu sei. Entendeu? Pode ser, o meu ponto de vista aí porque é uma diferença muito grande o valor aí. Nós precisamos analisar mais quais é o dobro, né? A propósito, daí a gente tinha falado de verificar a licitação dos médicos. Vocês trouxeram para nós? Não, hoje não. Ficou muita coisa para hoje, né? Ah, tá. Aí não é nem licitação, é um aditivo, né? Inclusive, teve um médico, que eu acho que é o doutor aqui da UBS, ele teve uma proposta em outro município e ele foi porque o valor era maior, entendeu? Acho que é isso que o vereador Douglas está citando, que às vezes alguns profissionais acabam indo para outras cidades porque o valor que nós pagamos hoje é o mesmo de antes, porém eles estão tendo oportunidades melhores, mas isso faz parte. Não, mas o serviço nosso é terceirizado. Não é, a prefeitura paga para uma empresa, a empresa que paga o médico. Entendi. Não é a gente que paga diretamente o médico. Não, eu estou explicando para a Rafaela, porque se esse médico teve uma outra oportunidade, ele é contratado pela empresa que a gente terceirizou. A empresa paga o médico, a gente paga a empresa. No valor? Merece um estudo mais profundo. Prometo que a gente vai fazer esse estudo. Eu também achei, mas essa diferença não é agora. Ela já deu no quadrimestre. Entendeu? Porque aqui a diferença não é em 2024. Nós estamos comparando 24 com 25. A diferença já deu no último quadrimestre de 24. Comparando com 23, um aumento monstruoso. Entendeu? Aqui nós estamos comparando abril de 24 com abril de 25. Bom, lá está saúde, educação, os encargos sociais. Deu uma diminuição. Entendo, né? Se subiu 4% o INSS, o patronal diminui o encargo ainda. A administração ali entraria o quê? Na administração? É. Aí entra todos os contratos terceirizados da administração, todos os gastos da administração, conta de energia, água. Eu preciso detalhar o que está dentro da administração aí. Encargos sociais? Encargos especiais. Onde está? É o quarto item. Chegou onde eu queria. Precatório. Precatório. Aí que nós pagamos de precatório já do ano passado. Pagamos já 1.800.000 de precatório. Sim, mas estou pagando precatório de 24, não estou pagando precatório de 25. De 25 a gente não vai conseguir pagar, estou pagando dívida. Esse 1.800.000 são os parcelamentos aí. Parcelamento de 190 e um de 150. Esses encargos especiais da dívida. Transporte? O transporte caiu bastante mesmo. Venceu Cultura, o contrato do então, transporte? misericórdia.
Oi? A cultura? Quase zerou. Também, o que gastou ano passado, não, você lembra? O momento que deu. Eu vou ver o transporte, parece que venceu o contrato do transporte, alguma coisa? Ah, foi. O transporte médio? Foi. Então, o transporte escolar do estadual? Foi. Foi. A Carol estava fazendo o aditivo agora com o Estado. Cadê a cultura lá? Ah, caiu bem, caiu metade. Mas o encargos, então, é o precatório. Nós estamos pagando o precatório, aí entra o precatório e o parcelamento da dívida do INSS, que está aí também. Então, você pega 80 mil por mês de INSS, que é o parcelamento, e 450 mil do precatório por mês. Mas é do ano passado, não é desse ano. Outra tela? Consegue aumentar aí? Bom, o resultado orçamentário. Tem 15 milhões de despesa do Executivo, com 730 mil do Legislativo. A despesa empenhada, liquidada, qual é a tela lá, para frente? Aqui. A empenhada, a liquidada, ele dá o resultado. Ele só compara as despesas do Executivo com o Legislativo. Pode ir para outra tela. Aqui ele traz o resultado orçamentário por entidade e fontes de recurso. Recurso próprio, 13 milhões de receita realizada, contra 11 milhões empenhado. O que é recurso próprio? A fonte 1. Recurso estadual, que é a fonte 2. 3 milhões de receita realizada. A alta receita do fonte 2, 90%, 80% disso aí é o Fundeb, gente. Pega aí 800 mil por mês de Fundeb, vezes 3, 2.400. Então, quase 80% dessa receita fonte 2 é Fundeb. E Receita Federal 983, com empenhado 641. E a outra coluna é o liquidado, né? Foi liquidado 10 do recurso próprio, 2 bilhões de fonte 2 e 605 mil de fonte 5. O que está para cá? No canto aqui. Uma coisa, né? Para lá. Vamos para outra tela? Isso. Vamos ver o que ele vai trazer. Resultado financeiro. Resultado financeiro, está lá, receita, aqueles 20 milhões lá que a gente viu na primeira tela, deduz o Fundeb 2 milhões 457, chegando àquela receita de 17.544. A despesa um pouquinho para a sua direita, para a nossa direita. Empenhou 13 de receita de despesa corrente, conta 284 mil de despesa de capital. Vamos chegar lá no transferência, vai para cá, né? Qual é a transferência extra-orçamentária? Na extra-orçamentária está os encargos sociais, o que desconta, consignado, tudo extra-orçamentário, que vai no balanço, são extra-orçamentário. Vamos pegar o resultado financeiro. O anterior tinha 1.062.000, estou falando todas as fontes. Em abril de 2024, se pegar o saldo do boletim de caixa do município, tem 4.440.000 no caixa. Em todas as fontes. Aí tem recurso fonte 2, fonte 1 e fonte 5. Vamos para outra tela? Os limites que você perguntou, Daniela. É Daniela ou Daniele? E aqui é Lê também. Opa, igualzinho. Resta pagar por entidade. Olha o resto a pagar nosso. Vamos voltar lá. Aqui ele está trabalhando com
o liquidado, hein? Não só o empenhado, vamos lá, o liquidado, aqueles 3 milhões e 400 e pouco, que é o resto a pagar processado. Processado e o não processado, que o Rodrigo fala que não é dívida, né? Depois nós vamos fazer uma tese disso aí e tentar derrubar a teoria do Rodrigo. E eu quero ser o mestre que vai defender essa tese, Rodrigo. Ah lá. Não, o Rodrigo, não é que a gente discorda, tem divergência de pensamento. Ele falou uma audiência saudável por causa disso. Ele põe a opinião dele, eu ponho a minha opinião. E alguém vai chegar a alguma conclusão. Não é que a gente está discutindo nada. Eu respeito a opinião dele. Congela a sua opinião, eu tenho a minha. Vamos lá. Está vendo como passa, como o resto a pagar? Olha lá, o processado. O que é o processado? Liquidado. O que é o não processado? Não liquidado. Aquele dois. O que é a dívida nossa? É a soma dos dois. É os 3 mais os 1 milhão e 500 e pouco. Quanto que a gente pagou? Ah, mas está dando diferença lá com o primeiro. Lá estava até maio. Aqui o nosso demonstrativo é até abril. Pagou 741 mil. Do quê? Só pode pagar, resta pagar processado, que é o liquidado. Tá? Então nós pagamos 741 mil do processado, dos 3 milhões e pouco. Agora, esse 1 milhão e 585 é passivo de cancelamento? É, desde que seja analisado que o fornecedor que assinou o contrato desista do contrato como justificativa, a prefeitura aceita essa desistência do contrato, e em cima desse documento hábil a gente vai cancelar esse empenho. Pode sim. Então, precisa ver para o município o que é mais interessante, tentar renovar esse convênio, né, Douglas, e dar continuidade na obra lá de Piramboia, com o dinheiro federal do FID. Vamos ver outra tela? O que traz aí? A dívida consolidada. Consegue aumentar um pouquinho? A dívida consolidada, né, gente? Ele pega lá a nossa receita corrente líquida de 24, no segundo quadrimestre de 24, e qual que é a receita corrente líquida nossa no terceiro quadrimestre de 24, comparando com o primeiro quadrimestre de 25. Então, a nossa receita aumentou, teve um aumento, né? 58 milhões e 430. Então, a gente tem uma capacidade de pagamento ainda de 120%. Então, a nossa dívida consolidada ainda passou. O que passou de dívida? O precatório, que virou dívida em 31 de dezembro, porque até 31 de dezembro não era dívida. Ele tinha que ser pago dentro do exercício. Quando entra 2024, eu tive que lançar no balanço como dívida. E o parcelamento do INSS, isso é dívida nossa. Dívida consolidada. Agora, de resto a pagar, aí é outra coisa. Vamos para outra tela? Resultado primário. O que é o resultado primário? É a receita recebida menos a despesa liquidada. A diferença é o resultado primário. Nesse resultado primário não entra os juros da dívida. Então, o nosso resultado primário, nossa receita... Joga um pouquinho só para cá, no quadrimestre. Vamos lá. Consegue aumentar um pouquinho? Aí. A nossa receita de 17 milhões e 400, no primeiro quadrimestre acumulado vai ser igual, 100 de capital, 17.544, mais aqueles 2,99, não sei o que é os 99 lá, chega no 17.445. Essa é a nossa... Vê se você consegue jogar um pouco lá para a gente ver. Olha lá, a receita. Então, embaixo vem a despesa. A gente tem uma receita líquida de 13.764, a gente chegou nessa conta, né? E uma despesa liquidada de 14.0... Chega um pouquinho só para cá agora, para o seu lado, lá de 14.048. Que programação que eu consigo fazer para pagar a dívida? Não consigo fazer nenhum cronograma para pagamento de dívida.
se a nossa receita recebida é menor do que a despesa liquidada. Então, 13, os 13, ou 14, né? Bilhões, menos, recebemos 17, bruto lá, né? Que está dando os 3.676. Aí seria os Esse? 17, seria que a gente arrecadou, 14 ali o que a gente teria que pagar, e os Isso, 3 seria isso. o que sobrou, vamos Sobrou, dizer assim? esse é o resultado primário. Esse resultado primário ele é antes da multa, é antes dos juros. Tá? Vamos para outra tela, acho que ele vai trazer o resultado nominal agora. Aí, o resultado nominal. Aí ele traz a dívida consolidada, né? Vamos lá, joga 25. 25, 2.236. Pagou, chegou no resultado nominal de 636, que está diminuindo, né? Só um pouquinho para a gente ver lá o 4.440, o que é a soma dos dois, né? Olha lá, o ativo disponível com os haveres financeiros. Pode jogar para cá de novo. Aí então a gente vai chegar nesse resultado nominal de 636. Esse resultado primário nominal, nem o Tribunal de Contas entende isso aí, né? Coisa complicada. Acho que agora ele vai trazer os índices lá obrigatórios de aplicação. Vamos ver? Próximo. Ali aí é o mesmo, né? Que ele abriu lá. Continua no resultado primário e nominal. Pode passar. Porque ele deu lá os 600 e os 636. 600 é o primário e 636 é o nominal. Aplicação no ensino. Vamos lá. O mínimo é 25. Então, pelo empenhado deu 25,02, pelo liquidado 22 e pelo pago 21. A tendência disso é aumentar, viu? Deu no pau da viola aí também, 25. Viu? Mas a tendência é aumentar, que vai aumentando os gastos com Fundeb, só antecipando. O Fundeb está com uma sobra nos 30%, não nos 70%, que é magistério. O prefeito parece que tem intenção de comprar uma van para transporte de aluno, com o recurso dos 30%, não é recurso do professor, não. Depois a gente vai analisar isso aí. Aí o conselho tem que aprovar tudo. Então, na educação deu 25%. Pelo empenhado, 25,62%. Qual o mínimo obrigatório? 25%. Toma ali. Vamos ver a outra tela? Acho que vai dar saúde. A saúde, o mínimo é 15%. Consegue aumentar um pouco? Pelo empenhado. Não, estou na educação ainda. Está trazendo o VAR lá, que não tem nada. Hoje tem esse negócio agora, hein? Apareceu tudo isso aí. Aqui ele trouxe o Fundeb. Volta lá na outra tela. Ele trouxe o Fundeb, aqui está a professora aí. Ó. Então vamos lá. Ó. Não, não tem o VAR. Aqui perdeu o VAR. Não tem o VAT nem o VAR. Perderam, não é que perdeu o VAR. Não responderam um questionário, não fizeram o que isto. Se for o questionário que chegou para nós, é o seguinte: nós temos um regimento que os diretores e vices coordenadores nomeados por prefeito. Não pode ser desse jeito. Tem que ser como fosse um grêmio. Tem lá os professores que querem esses cargos. Fosse uma eleição, tem que ser uma eleição em que a comunidade, o bairro, vote para poder colocar aquele diretor como durante um período de uns 2 anos. Depois de 2 anos, tem de novo uma eleição e é trocado. Na época que eu estava trabalhando no Departamento de Educação, eu ia passar isso, só que não me davam atenção, então passou batido.
Mas o antigo prefeito foi explicado isso para ele, e nós perdemos uma verba aí de R$400 mil só nisso daí. Eu sei disso. Mas não foi só isso. Tem também, não foi feito o custo aluno, teria que ter feito o custo aluno mensal. Né? Teria outras exigências lá. Bom, resumo da ópera. A educação deixou de receber mais de R$400 mil, que é esse VAR. O que é o VAR? Não é aquela que você vê lá se eu estava impedido, não. O VAR aí nosso é valor aluno regular. Pela página oficial do Fundeb no Instagram, eles estavam analisando as prefeituras que perderam o VAR, que quem tivesse interesse, porque perdeu algum prazo ou perdeu alguma coisa, estava aberto para poder fazer de novo. Estava aberto isso. Eu acho que esse ano está aberto? Foi reaberto para quem queria pedir transporte, novos veículos, que o Estado empresta para o município, que eu estava querendo fazer esse ano, que os nossos veículos são todos assim, doados nem está emprestado pelo Estado. Então, eu ia pedir a doação desses veículos para o município e solicitar veículos novos, porque os nossos veículos hoje estão lastimáveis. Tá. Viu, Dani, hoje você está no magistério, hoje você está em sala de aula? Não, eu estou estudando outra coisa, mas eu sei porque eu não deixei de... Não, mas você hoje está em sala de aula? Não, eu não sou professora. Ah, você não é professora? Não. Você trabalha com o quê? Eu estou trabalhando com programação hoje, mas eu estou trabalhando em casa, trabalho home office. Ah, você não é da prefeitura? Não. Ah, achei que você era da prefeitura. Até o ano passado eu estava na prefeitura. Então, eu estou falando assim para o senhor, que eu estou falando com certeza do que eu estou falando. Tem alguém da educação aqui. Se o ano passado perdeu 400 milhões de receita, se tem a probabilidade de responder tudo isso aí para 2026, começar a receber, faz falta para o município isso. Com certeza. Entendeu? Tanto que, assim, quando chegou esse questionamento... Desculpa, eu estava achando que você é do município, da educação. Você é do conselho do Fundeb. Sou do conselho do Fundeb. Tá. É que mesmo eu não estando na prefeitura, eu não deixei de continuar estudando. Estou sempre no meio do pessoal da educação, então eu sei. Muito bem, tem que estudar sempre. Eu estudo faz 70 anos e eu sei nada do que eu pensei que sabia 30 anos atrás. E desde o ano passado eu sigo a página do Fundeb e então, lá sempre estão... Mas você que é do conselho, então, dá a sugestão lá. Senhora, não fez nem a reunião do conselho. Quando a gente fala, está achando que eu estou falando por meu bem, não é por meu bem, não. O município está perdendo 400 mil reais por ano, gente. Eu falo em prol das crianças, porque mesmo eu trabalhando para o antigo prefeito, eu questionava as coisas com ele, batia de frente, porque eu estava lá pelas crianças. Tá certo. Sempre trabalhei em prol das crianças do município. Isso aí. Vamos ver outra tela? A aplicação no Fundeb, então já foi. Quanto está no Fundeb? Só voltar lá no fim, nem acabei falando. Olha lá, o magistério está 81%. O mínimo seria 70%. Aonde está sobrando o dinheiro, Dani, que eu falei? Nos 30%. Está sobrando o recurso. Provavelmente o prefeito vai aplicar aí na aquisição de veículo para transporte do aluno. Van, essas coisas. Tá bom? Vamos para a última. Saúde já foi. Despesa com o pessoal. Vamos ver como está nosso gasto. Temos margem, em 24 estava 31. Vamos ver o primeiro quadrimestre. Olha o percentual nosso, 31,7%. Mas, pelo relatório do tribunal que eu peguei de 2024, a gente corre um risco aí. Lá eles apontaram que todo o serviço terceirizado eles vão jogar no gasto com o pessoal. Então, esse percentual pode aumentar se pegar o gasto dos médicos e o gasto com o outro terceirizado, que é Gold. Então, esse percentual ele pode aumentar. Mas hoje o percentual nosso é baixíssimo, se considerar só a folha de pagamento. Vamos em frente? Graças a Deus acabou.